Tá, eu vou falar sobre um conceito que eu encontrei interessante, um conceito que eu, entre todos os textos que eu li, que sobre a literatura, o que é a literatura infantil. A literatura infantil, para mim, porque eu encontrei o conceito que mais eu encontrei foi que no início a literatura infantil nasce com uma forma moral para formar moralmente e socialmente uma criança, para transmitir valores. E depois a literatura começa a se observar essa literatura como uma necessidade para o desenvolvimento da infância. Então a literatura passa a ser algo lúdico. E também o que eu encontrei na literatura, uma definição que eu encontrei na literatura, é que a literatura infantil tem que divertir, tem que estimular a imaginação, ajuda a desenvolver o raciocínio e permite uma melhor compreensão do mundo. Então, com isso, o que eu procuro dizer é que a literatura infantil é isso, é a manipulação da imaginação de uma criança, é como a gente pode, não sei se como pode uma criança se enxergar o mundo, como ajudar a enxergar o mundo, a enxergar a cultura, a imaginação, a exploração e tudo mais. Então, a literatura infantil é algo imediato, e ajuda a interagir com a cultura imediata. Porque a infância, como dizem nos textos, a infância não é algo estável. Sendo assim, não se pode esperar que a literatura seja estável. Então, é algo que sempre vai estar mudando, vai ser algo sempre imediato. Então, no meu análise, eu escolhi 4 textos, os 4 livros que eu escolhi foi Marcelo Marmelo Martelo, O Menino Maluquinho, O Beijo da Palavrinha e A Maior Flor do Mundo. Eu escolhi esses 4 livros porque eles fizeram parte da minha infância e da minha iniciação com a leitura também. Uma parte com isso, e nessa etapa com esses 4 livros, o que sempre me chamou a atenção nos livros infantis na minha época e agora, sendo mãe também, o que eu procuro é a parte da ilustração. Por que eu escolhi analisar a ilustração? Porque a grafia, o desenho, a ilustração, eu observo ela como uma forma de dialogar com o texto. Ele complementa a ideia do autor e compondo a inteiriça da história. E assim ajuda a provocar um movimento. E sempre, a imagem sempre me dá a ideia de que o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que vai continuar. Então, eu sempre, para mim, na minha ideia, em todas as leituras que eu fiz, então, as palavras e as imagens, elas têm que se complementar e são indispensáveis em uma leitura, principalmente numa leitura infantil. E os textos e os livros que eu escolhi o Marcelo Marmelo Martelo, por exemplo, porque quando eu li esse livro, eu fiz a relação da figura com as palavras. Quando o Marcelo Marmelo Martelo começa a inventar palavras, ele começa a interagir, as imagens desses livros fizeram que ajudam a criança a relacionar as palavras com as imagens. O Menino Maluquinho, o que eu gostei muito desse livro e o que eu sempre gostei muito dessa obra e gosto muito do Ziraldo é a exploração, essa oportunidade que a criança tem de explorar o livro, de encontrar e também da imaginação, porque ajuda
a imagem ajuda a complementar o texto, a parte do livro, a parte do menino maluquinho que tem um menino com o olho grande, eu sempre me chama a atenção, e explorar esse livro com a imagem, como as imagens ajudam no desenvolvimento do livro. O Beijo da Palavrinha, que foi o que também me chamou muito a atenção quando eu li, foi porque demonstrava muito, nesse livro que foi posteado, mostrou muito essas cores que é as cores, a imagem, o movimento, toda essa questão deixa eu procurar aqui, o Beijo da Palavrinha. Toda essa imagem que ele mostra, as cores, toda essa forma. Quando ela, no começo do livro, diz: era uma vez uma menina que nunca vira o mar, chamava-se Maria Poeirinha. E a imagem e as cores que tem na primeira imagem é relacionado a esse marrom, então dá a ideia de que o lugar era um lugar seco, um lugar que não tinha água, no rio que ali passava não tinha nem fim nem voz. Viviam numa aldeia tão interior que acreditavam que o Arlica Poeirinha só ganharam um irmão, Seca Zonzo, que era desprovido de juízo. Então, a ideia do desenho da Mia Couto sempre foi cor viva, movimento, dar esse movimento no conto, no movimento na história, a imaginação muito forte. E no livro do A Maior Flor do Mundo, que me chama a atenção é a questão do Saramago, como desenhista consegue descrever o Saramago com uma emoção, uma ideia transmite uma emoção e transmite, para mim, tanto nos 4 contos, o que eu vejo é que consegue transmitir um movimento, ajuda a ilustração, ajuda a transmitir, a movimentar a história, a fazer que a história se movimente. Então essa para mim são os 4 livros que eu escolhi, e como definição eu digo que as ilustrações têm a tarefa de dialogar com o texto, complementando a ideia do autor, compondo a interesse da história e provocando um movimento na história, tanto ao leitor para que possa indagar sobre o momento que segue, o que poderá acontecer, está sobre a forma de ilustração. E termino uma frase que eu li, que me ficou gravado na minha cabeça em relação a esse trabalho e porque eu escolhi as ilustrações e a grafia nos livros, foi o que disse Alice no País das Maravilhas, antes dela correr atrás do coelho branco. Ela diz, quando ela está sentada na árvore, que ela diz: para que serve um livro sem figuras e sem diálogos?